Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso primeiro Diálogo com a Transição. Eu sou a Lua Couto e essa é a Dani Nunes e eu vou começar a abrir falando um pouco, né, sobre esse espaço que para a gente é um espaço do encontro e de muitas conversas entre mim e a Dani, né? A gente se conheceu há mais de 5 anos numa experiência nada usual, no meio de um retiro, um mergulho na transformação do mundo. E a gente saiu de lá decididas a redesenhar as nossas carreiras. Eu, na época, era diretora de criação e ela à frente de uma empresa de design. Eu nasci em Belém, estou aqui agora, cresci filha dessa unidade, desse calor, desse encontro da abundância natural e dessa escassez provocada pelo modelo colonialista. Fui redatora por mais de 10 anos, então a palavra certamente me tem. Me tornei diretora de criação aos 24 anos e gerindo uma equipe grande de criativos que tinham um trabalho voltado para marcas nacionais. Eu aprendi muitas coisas, obviamente, mas principalmente aprendi sobre o valor da criatividade no processo de transformação e o que eu não queria perpetuar no meu trabalho, né? Eu gosto de dizer que a publicidade me deu uma imunidade, uma percepção fina do que é verdade, o que não é no mundo dos negócios. Me ensinou um bocado sobre o que eu queria subverter dentro dessa lógica. Há 5 anos decidi caminhar por outros caminhos e comecei a estudar o que se tornariam culturas regenerativas. Fundei o Futuro Possível em março desse ano, o Futuro, que é uma plataforma de educação para regeneração planetária, e foi aí que eu e Dani nos reencontramos, depois de 5 anos. Desse encontro e dessa necessidade de sustentar conversas difíceis que a gente vê que não estão acontecendo por aí, nasce esse projeto Diálogos para a Transição. E você, Dani, conta um pouco da sua história para a gente. Então, prazer. A gente está aqui começando esse espaço hoje, que a gente tanto vem conversando a respeito. Bom, nasci aqui em Porto Alegre, moro aqui por um bom tempo. Morei, quando pequena, numa cidade chamada Estrela, que é uma cidade próxima aqui de Porto Alegre, bem pequenininha, mas que me propiciou uma infância muito linda, muito perto da natureza, e onde eu cresci com meus irmãos, somos 5, e essa família grande que tem aí, eu tenho entre eu e o meu irmão mais novo 8 anos de diferença. Eu digo que me deu um olhar de compartilhamento e de cuidado e de comunidade que me faz muitas vezes estranhar o mundo ao meu redor e a querer mexer um pouco com isso. Então, acho que as nossas histórias nos trouxeram até aqui, né, Lua? Bom, depois, a partir de uma vontade e de uma ideia de trabalhar com design, com branding, eu fundei uma empresa bem jovem, com mais 3 sócios, que é a CDA Design, que segue atuante, e trabalhei, enfim, nessa área por muitos e muitos anos. Então, isso foi uma jornada que me trouxe uma experiência junto a muitas marcas nacionais e internacionais, e durante essa trajetória, alguma coisa eu sentia que faltava. Sentia que as empresas elas eram muito fechadas em si mesmas e via o mundo enfrentando tantas crises, né, de todos os tipos. Então foi ali que eu comecei a buscar respostas, né, porque era da forma que era e como é que poderia ser diferente. Comecei a fazer muitas pesquisas. Foi então que eu encontrei a Lua, que também procurando respostas. E algumas das respostas eu encontrei, né, como a certeza de que o business as usual, ele não vai nos ajudar na construção de um futuro de bem-estar coletivo e de preservação do planeta. E a outra foi exatamente oposta, que as organizações elas podem e elas devem ser vetores de transformações, as transformações que a gente precisa enquanto humanidade. E foi assim que nasceu no ano passado a Purpose Marcas com Alma. Eu deixei a CDA e fundei esse negócio novo, uma consultoria, e que esse ano nasce também o Diálogos para a Transição. Os 2 projetos, eles têm a base, são baseados no paradigma regenerativo,
E eu tenho, assim, me dedicado boa parte do meu tempo a ler muito, a conversar muito, a estar junto com pessoas que também olham para isso, né, dentro dessa ideia de trabalhar, né, com design de culturas regenerativas. E é assim que a gente chega aqui hoje, né, Lua, com essa lente, assim, com esse olhar, com tantas pessoas também que estão trabalhando já nessa linha e que nos inspiram, e que a gente está se propondo a conversar aqui e a trazer essas pessoas para junto também. Mas, enfim, vamos começar pensando no que é um diálogo, né? Sim! Então, vou A nossa aproveitar proposta. e começar falando, perguntando, na verdade, sobre isso, né, Dani? O que é um diálogo para ti? Então, desde que a gente começou, né, com as nossas conversas, eu vinha procurando qual era o significado de um diálogo, né? E eu achei num livro do Otto Scharmer esse significado, né? Então, no latim, dia significa através, e logos é palavra, é significado. Logo, o diálogo é o significado que atravessa. E eu achei super bonita essa definição, e eu acho que é muito disso que a gente está buscando aqui, né, Lua? É essa ideia de que quando eu me abro à escuta profunda daquilo que o outro tem para me dizer, eu me abro para que novos significados me atravessem, né? E aí eu acho que está o poder de uma boa conversa. E para ti, como é que tu vê, né? Por que os diálogos são tão importantes? Bom, para mim, é nesse encontro com o outro que a gente descobre quem a gente realmente é. Né? É nesse encontro com a diferença que a gente exercita habilidades que são fundamentais, especialmente nesse momento de transição onde a gente está vivendo, né? Habilidades como a resiliência, como a empatia, habilidades que nos ajudam a nos expandir enquanto ser humano, né? Mas isso só acontece, como a Dani falou, se a gente estiver realmente aberto para ouvir o outro, né? Se a gente estiver nesse estado de escuta profunda. Dani, eu acabei falando um pouco aqui, né, sobre transição, desse momento de transição. Queria que tu complementasse um pouco falando sobre transição, sobre velha e nova história. Como é que é isso? Então, tem um autor que fala muito lindamente disso, né, Lua, e que a gente gosta muito, que é o Charles Eisenstein, e ele traz para a gente a noção de que a gente está num momento de transição entre histórias, entre uma velha história, que é tudo isso que a gente acreditou até aqui, toda a história que nos contaram, né, e que a gente está entendendo que não está funcionando, né, que a gente vem olhando uma falta de respeito a todo tipo de vida, né, tanto humano quanto não humano, e que isso tem muitas e muitas pessoas se dando conta pelo mundo inteiro de que esse modelo não funciona mais, né? Então, o que o Charles nos traz é que a gente está nesse momento de transição dessa velha história para uma nova história. E que essa nova história que quer nascer, na verdade, que ele chama de interser, é uma história de união, né? Porque a gente hoje vive uma história de separação, né? Uma história onde está tudo separado, né? Nós humanos e a natureza, o homem e a mulher, o trabalho e a diversão, enfim, tem uma série de conceitos e de contextos que hoje a gente vive entendendo que são separados e que não deveriam ser, né? Enfim, o que ele nos traz, e é um olhar super bacana, inclusive o título do livro é muito lindo, né, Lua, que é O Mundo Mais Bonito que Nossos Corações Sabem Ser Possível, e esse é o olhar, né, como é que a gente olha e busca para a construção desse mundo mais bonito, né. Então essa é um dos autores que a gente gosta muito, e a gente vai trazer muitas ideias dele aqui nessas conversas, né, Lua? E ele fala muito de regeneração, assim como outros autores. Conta pra gente um pouquinho mais aqui sobre regeneração, que é o tema fundamental aí pra gente, nos inspira tanto. Sim, eu gosto muito da perspectiva do Charles, porque quando ele fala dessa velha história, ele vai falar de uma história que é essa história da separação, né? Ele chama a velha história de história da separação e essa nova história como a história do interser. Em alguns momentos ele fala também que essa velha história é a história do privilégio e a nova história é uma história da comunidade, né? É esse lugar do encontro, como a Dani trouxe, né?
E esse momento de transição é um momento de vazio, né? O vazio entre as histórias. Essa nova história ela ainda não emergiu completamente, essa nova mitologia ainda não está posta, mas a gente tem alguns movimentos que são sinais dessa história do encontro, né? E a regeneração, ela é um desses paradigmas, ou uma dessas ideias, ou um desses movimentos, né? Que quer promover esse encontro entre cultura e natureza, entre humanidade e todos os mais que humanos, ou sistemas naturais, né? Então, o paradigma da regeneração, ele é aquele que promove essa contínua renovação da natureza, né? De maneira resumida, eu sempre gosto de dizer que a regeneração são todos os processos, ideias, projetos que dão sustentação à vida, né? Que tem a vida como o seu primeiro driver, assim, né? E que são Então, muito dentro inspirados dessa... na natureza, né? A Exatamente. ideia é sempre ter a inspiração do que é natural, né? Então, é um paradigma que vai falar sobre a ciclicidade da vida, que vai reconhecer que a mudança faz parte, que honra a diversidade, que abre espaço para o novo sem deixar para trás a sabedoria ancestral. É um paradigma que promove essa colaboração como princípio básico da criação dessas novas narrativas, porque a gente acredita que, apesar do Charles dizer que é uma nova história, ela não é uma nova história, né? São muitas narrativas. A gente está caminhando e trabalhando para um mundo em que caibam muitos mundos dentro desse mundo, como diz o Manifesto Zapatista. Né? E é um paradigma que reconhece que o futuro é uma história escrita por muitas mãos. Dentro desse trabalho dos diálogos, eu queria falar um pouquinho sobre a metodologia, né, que a gente está chamando aqui de aprendizagem do encontro. Baseado também nisso, de que a gente está caminhando para um pluriverso, né, para uma pluriversalidade, a gente não pode mais permitir que pessoas, né, que grupos de pessoas sigam sem ter espaço para suas vozes, né? Então a gente entende que várias pessoas sentem que não têm uma voz, ou que nada do que elas dizem vale a pena ser ouvido. Por isso, a gente acredita que nesse mundo em transformação acelerada, a gente precisa estabelecer conversas importantes em torno do que não está sendo dito, né? E de que isso é uma intervenção, porque abre um espaço, é uma intervenção nessa narrativa da modernidade, né? Uma intervenção nessa velha narrativa, numa tentativa de abrir espaço para que todas essas vozes não só possam ser ouvidas, mas para que a gente conscientemente reconheça que elas precisam ser ouvidas, né? Não só abrir o espaço, mas reconhecer esse vazio de vozes também. Então, é muito importante que a gente diga, né, aqui nesse primeiro encontro, que esse aprendizado baseado na conversa, ele é útil principalmente quando há uma diversidade de vozes. Então, a gente tem uma preocupação muito grande para que os diálogos que a gente promova tragam essa diversidade, reflitam esse desejo, né? A gente não acredita em debates baseados em argumentos e refutações para abordar questões tão relevantes e muitas vezes subjetivas. A gente acredita nessa conversa como meio de interagir, né, que provoquem a gente a abrir a nossa mente. Então, esse é o nosso desejo para vocês que estão aí do outro lado. E a gente entende que a fala é poderosa e energética, e a gente, né, tá sempre, quando a gente se propõe a essa fala consciente, ela é muito poderosa. Mas a gente sabe que é a escuta que acrescenta e expande a nossa existência, então a gente precisa estar fluindo entre esses dois lugares, né? E a gente reconhece também que a conversa, ela pode ser o lugar onde esse conhecimento que a gente está adquirindo, ele permanece com a gente, né? Proporcionando esse abandonar desse medo, dessa insegurança, e compreendendo esse aprendizado na direção do coletivo, né, do transformador, desses diálogos como um início de um caminho para a construção de comunidades, né, sejam elas profissionais ou não. E aí, Dani, acho que tu pode complementar um pouco falando sobre regeneração. Então, e aí dentro, enfim, de tudo isso, né, Lu, eu acho que uma das grandes questões que a gente traz é
um respeito, né, e um espaço para trazer ideias e a gente poder realmente escutar profundamente um ao outro, né, com menos muros, com menos resistências, né, e isso dentro da área das organizações vai ser muito importante, né, a gente vem se propondo com muita vontade de trazer esses diálogos, né, para a transição nas organizações. E eu espero que a gente possa trazer luz a muitos temas que são importantes e que não têm sido falado, né? Eu entendo que a gente precisa estimular diálogos transculturais, locais e globais também, né? Sobre esses desafios que nós vivemos hoje, né? De um planeta finito, né? Que enfrenta, na verdade, um crescimento muito rápido, né? De complexidade e de incerteza. A gente vive um contexto muito complexo, né? Como é que a gente vai pensar sobre isso juntos, né? Eu acho que essa é uma realidade que a gente vem se dando conta cada vez mais, com mais força, né, dentro de nós. Eu acho que cada um que está aqui interessado hoje em ouvir o que a gente está trazendo, né, Lua, eu acho que é porque sente esse chamado, né, muitas pessoas não acordaram ainda, ou não estão se dando conta, ou não querem se dar conta, mas muitas e muitas pessoas têm esse incômodo, querem fazer algo para ajudar, né, então acho que essa aqui é uma porta que a gente está abrindo para essas questões serem colocadas e conversadas. E eu espero que nós possamos nutrir uma prática, né, que é a troca, né, de conhecimento através de autores também. Isso é uma coisa que eu e a Luana a gente faz bem seguido, assim, porque tem muita gente boa no mundo criando, pensando, né, juntos e muitos coletivos também. E eu espero que a gente possa entender que nesse nosso planeta superpovoado e que enfrenta mudanças climáticas, esgotamento de recursos não renováveis e tantos desrespeitos, né, a seres humanos também, que a gente se conscientize cada vez mais que a gente é interdependente, né, que estamos todos habitando a mesma casa, né, que é esse nosso planetinha aqui, como é que a gente vai cuidar dele juntos, né. Enfim, Lua, conta um pouquinho mais de como é que a gente idealizou aqui o nosso formato, como é que a gente pretende funcionar. Sim, a priori a gente tem um plano que é a cada 15 dias publicar um diálogo novo, né? Esses diálogos a gente pretende que seja sempre uma troca entre duas ou mais pessoas. O meu desejo é que a gente tenha, na verdade, o meu desejo é que a gente tenha sempre pelo menos 3 pessoas dialogando, para a gente ter algumas perspectivas não opostas, mas diversas, né? E aí, cada semana a gente vai ter um tema que a gente vai lançar lá no Instagram, para todo mundo já ir se relacionando com esse temazinho. E a gente traz a conversa na íntegra a cada 15 dias, como eu coloquei. E a gente espera, né, que as pessoas participem através das redes, dando sugestões de nomes, trazendo as suas perspectivas, os seus apontamentos. Os vídeos vão estar sempre disponíveis na íntegra no nosso YouTube, e a gente deve publicar algumas versões um pouco menores no Instagram, para as pessoas saberem, né, sobre o que está sendo falado. E, a princípio, a gente vai seguir com esse formato. Dani, eu queria agora que a gente entrasse já nos nossos minutos finais, né, que a gente pudesse se despedir, cada uma falando um pouco das suas expectativas, para que a gente mantenha sempre os nossos vídeos dentro de uma minutagem que a gente acredita que seja mais agradável e atrativa e mais dinâmica para todo mundo que está em casa ouvindo ou vendo. Então, é bom dizer que a gente pretende que tenha em torno de 20, no máximo 30 minutos, né, Luana, para serem vídeos que, enfim, as pessoas se interem de um assunto rapidamente. Então, esse é o nosso plano. E, bom, e para finalizar, então, eu queria deixar como mensagem, assim, que eu tenho entendido nesse tempo todo trabalhando, né, nessa área que eu trabalho, e que todo ato de criação, ele
pode ser um ato de transformação, né? E que a gente precisa olhar para isso com responsabilidade, né? E que nós possuímos já muita inteligência, muita criatividade, muita tecnologia, né? Mais do que suficiente para nós criarmos uma civilização humana regenerativa e que apoie a vida, né? E que a gente crie culturas que estejam adaptadas localmente e que sejam colaborativas globalmente, né? Então, esse é um desejo e espero que a gente, com esse espaço, contribua também para que essas conversas, que os temas que a gente trabalhe aqui possam ajudar nesse sentido. Esse é o meu desejo. O meu desejo é que a gente possa se encontrar, né? Então, eu acho que esse é um espaço de encontro, é um espaço de troca, é um espaço aberto, não é um espaço que tem uma pretensão de trazer as respostas completas, ele é um espaço para a gente fazer perguntas juntos, né? E ouvir essa diversidade de vozes e multiplicidade de manifestações da vida nesse processo de transformação, de transição planetária. Então é isso, por hoje a gente vai ficando por aqui, muito feliz de ter conseguido gravar esse primeiro episódio, e a gente se vê daqui a 15 dias. Um beijo. Um beijo, até lá.